Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Em discussão, ato da segunda reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Nós tivemos a realização de uma audiência pública nesta comissão, que foi realizada no dia 8 de agosto, aliás, com uma grande participação, uma audiência pública muito interessante, com bons encaminhamentos, das quais resultou a ata que eu submeto à apreciação e, na sequência, em votação dos membros desta comissão. Em discussão, a ata da audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para debater a respeito da construção do Pacto Estadual Maria da Penha, realizada no dia 8 de agosto de 2017, às 9 horas, no plenarinho Paulo Stewart Rink, da Alesc. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só sobre a ata, é evidente que votamos pela aprovação. Eu queria agradecer aí o apoio da comissão, da equipe toda. Foi, de fato, uma audiência pública muito importante, com a presença massiva de lideranças das diversas áreas, né, de debate essa questão da violência contra a mulher e a lei da Maria da Penha em Santa Catarina e os desafios que esse Estado tem, essa grande situação, né, lastimável que se vive, a violência contra as mulheres e comprovadamente grande parte deles são dentro da própria casa, dentro da própria família. Então a audiência pública deu um conjunto de encaminhamentos e eu tive a honra de poder participar em boa parte dessa reunião, mesmo que nós tivemos aí durante a terça-feira de manhã a Comissão de Constituição e Justiça. Então nos ia nos revezando da comissão para audiência pública e pude, depois do término da audiência da Comissão de Constituição e Justiça, participar de todos os encaminhamentos. Então nós criamos aí um grupo de trabalho que vai se reunir permanentemente para dar conta das demandas que a sociedade trouxe para a audiência pública. Então este é o grande papel do parlamento. Fiquei muito feliz de trazer este debate para dentro e ajudar a construir políticas públicas especialmente, mas não só política pública, debater com a sociedade, o papel da própria sociedade também na questão deste combate, deste grande mal que é, infelizmente, a violência contra as mulheres em Santa Catarina, que tem crescido, lamentavelmente tem crescido. Então, agradecer a comissão e talvez na próxima reunião já podemos dar aí todos os encaminhamentos que estão sendo dados por um grupo de trabalho que foi encaminhado, que vai se reunir para poder operar todas as demandas que a audiência pública trouxe. Obrigado. Pela ordem, deputado Perlando. eu acho que é oportuno até comentar aqui a violência que houve com aquela professora na cidade de Indaiá essa semana, né? Não é inadmissível acontecer o que está acontecendo, né? Um aluno fazer o que fez com aquela professora. Acho que, infelizmente, ou a gente se mobiliza aí para que a coisa seja revertida ou da maneira que está, infelizmente não tem condições, né? Esse exemplo é um péssimo exemplo que aconteceu e ainda, acho que foi início dessa semana, semana passada. Seria isso. Nós vamos, pela organização dos trabalhos aqui, primeiramente vamos debater alguns projetos que estão pautados. Passa a palavra pela ordem, deputado Fernando Coruja. Vossa Excelência tem projetos para relatar na manhã de hoje? Acredito que um. Senhor presidente, senhores parlamentares, o projeto que está sobre minha relatoria é um projeto do deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos estabelecidos no âmbito do território catarinense receberem as contas e faturas de consumo de concessionárias de luz, água, telefone e gás pelos guichês de caixa de atendimento presencial existentes no interior de suas agências. Então, o projeto pretende obrigar os bancos
sob pena de multa, a receberem essas contas. Sob a ótica de proteção do consumidor, pretendida pelo deputado, infere-se da justificativa nas folhas 4 e 7 que a relevância da norma projetada se dá pela ampliação do leque de alternativas para atendimento ao consumidor, em razão da grande quantidade de reclamações dos consumidores em relação a terminais de atendimento, caixas, telefone e internet, casos lotec, correspondentes bancários que não conseguem absorver a demanda apropriadamente. A matéria foi aprovada na CCJ, no Emenda Substitutiva Global, a qual efetuou adequações redacionais. Da mesma forma, a proposta foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do emenda substitutiva. O nosso voto é que, nessa Comissão de Direitos Humanos, que a norma atende ao interesse público na medida em que busca contribuir para a proteção do consumidor. Portanto, ressaltar que a proteção introduzida no ordenamento jurídico pela Constituição Federal demanda grande atenção do legislador ante a vulnerabilidade do consumidor, por ser o elemento mais fraco da relação consumerista. Nesse tema, não vislumbra óbvio a aprovação do projeto em tela. Então, resumidamente, é isso. Então, o voto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Constitucional, na de Finanças, e aqui de Direitos Humanos, tendo em vista a aprovação nas outras comissões, a ideia é obrigar os bancos a também, porque eles se recusam hoje a receber, quando você chega para pagar uma conta, vai pagar outras contas. Quer pagar uma conta de luz? Não. Conta de luz tem que pagar no... Então, o nosso voto foi favorável. Em discussão, parecer e voto do relator, deputado Fernando Curucha, ao projeto de lei 271.0/2016, autor da matéria, deputado Roberto Salum, dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos estabelecidos no âmbito do território catarinense receberem as contas e faturas de consumo de concessionárias de luz, água, telefonia e gás pelos guichês de caixa de atendimento presencial existentes no interior de suas agências. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria com a redação dada pela emenda substitutiva global de folhas 13 e 14. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Consulto Vossa Excelência se tem mais projeto para relatar. Não. Pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Não, senhor presidente, nada a relatar. Deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu tenho para relatar aqui o projeto de lei 0228.8 de 2016, autora a deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre o desembarque de mulheres, pessoas com deficiência e idosos usuários do transporte coletivo do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e adota outras providências. Este projeto tramitou em diversas comissões já. Ele, na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Ricardo Guide encaminhou diligência por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil e ao DETER. Essas diligências foram respondidas e o deputado, no seu relatório, ele faz nova diligência ao DETER. Depois do retorno da diligência do DETER, ele faz o seu relatório com emenda substitutiva. Ele inclui no seu relatório uma emenda substitutiva trazendo alguns outros artigos aqui na sua emenda substitutiva global. Só fazer no artigo 1º, no 2º, no 3º e no 4º, ele coloca prazos aqui. No artigo 3º, por exemplo, é concedido prazo de 30 dias contados da publicação desta lei para que as empresas cumpram o disposto no artigo 1º e 2º. Artigo 4º, transcorrido o prazo previsto no artigo 3º, as empresas que descumprir esta lei ficará sujeito às seguintes penalidades: advertência por escrito, na primeira atuação, e pela autoridade competente.
E também estipula aqui uma multa de R$2.000 por infração dobrada no caso de reincidência, a qual será reajustada anualmente. A lei trata especificamente, no seu artigo 1º, no horário compreendido entre 22 e 6 horas da manhã, os idosos e as pessoas com deficiência e as mulheres, usuárias do transporte rodoviário intermunicipal podem, a seu juízo, optar pelo local mais seguro e adequado para embarque e desembarque, ainda que fora do ponto de parada, desde que o respeito ao itinerário previsto no contrato de concessão e as regras de trânsito estabelecidos pela Lei 9.503, 23 de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro. Então, o deputado faz uma emenda, esta emenda depois é catada também na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, e também acatada. Então eu, senhor presidente, como relator desta comissão, voto pela aprovação também do projeto de lei, nos termos do artigo 0228.8 de 2016, nos termos da emenda substitutiva global das folhas 34, aprovadas nas demais comissões. Então esse é o meu voto, senhor presidente, pela aprovação. Em discussão, parecer e voto do relator, deputado Dirceu Dresch, ao projeto de lei 228.8 de 2016, autor da matéria, deputada Luciane Carminati, dispõe sobre o desembarque de mulheres, pessoas com deficiência e idosos, usuários do transporte coletivo do Serviço Público de Transportes Rodoviários Intermunicipal de Passageiros e adota outras providências. Parecer e voto do relator é pela aprovação, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 34. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Deputado Dirceu, Vossa Excelência tem mais projetos? Tenho só mais um requerimento, senhor presidente, que é extra pauta. Depois pode discutir. Faremos ao final, então. Vamos aos expedientes que foram enviados a esta comissão, dos quais temos um que está aguardando, que é a indicação da representante para compor o CCEPC, biênio 2017-2019. Para vocês entenderem, e para que as pessoas saibam do que se trata, para compor o Conselho da Comunidade de Execução Penal da Capital. Esse assunto a gente já trouxe à discussão na nossa reunião anterior, e eu pedi para que me trouxesse a matéria que trata sobre essas indicações e a composição, e em momento algum, quando fala da composição, especifica no seu artigo 9º que a Assembleia é membro nato, ou seja, um membro, um deputado, um servidor da Assembleia é um representante nato, muito menos suplente, né? Então, eu entendo que é uma cordialidade que eles estão fazendo para com o Parlamento catarinense. Aí nós pedimos para suspender, se acaso algum gabinete teria intenção de indicação de um membro, um servidor do gabinete, até a sessão de hoje para nos comunicar. Não recebi nenhuma comunicação nesse sentido, eu acredito que então não nomearemos ninguém. Senhor presidente. Mas enfim, está em discussão. Senhor presidente, nós podemos ver isso sim. Eu encaminho com a minha equipe, o gabinete e tal, de participar, representar a casa. Bom, não havendo mais quem queira fazer a indicação, fica a cargo então do deputado Dirceu, a indicação de um nome. Só consolida então o nome e os dados até pessoais semana que vem nós para que a gente possa oficiar então através da comissão. Ok, então esse aqui já segura para... Vou trazer a conhecimento novamente a comunicação interna, a mesa da casa, né? Comunicação interna número 19, de 10/8 de 2017, já deve ter circulado em várias comissões, mas para que todos tenham conhecimento, assunto: formaliza o envio de e-mail da pauta das reuniões das comissões, para que se cumpra o que determina o artigo 128 da resolução número 2 de 2017. A linha, ou melhor, inciso 5º, dar conhecimento à comissão e a todos os deputados da pauta das reuniões com antecedência mínima de 24 horas. Então isso está valendo para todas as comissões, então só para que os membros tenham conhecimento do expediente da mesa.
Da mesma forma, para conhecimento, encaminhamento aqui da presidência da Casa, de ordem do senhor presidente, cumpre me informar que a mesa reunida nesta data, com relação à realização das audiências públicas, decidiu que, caso tramite na comissão requerimento para a realização de audiência pública externa, além do limite estabelecido no parágrafo 1º do artigo 3º do ato da mesa 237 de 16/3/17, a mesa deverá ser previamente consultada, conforme dispõe o parágrafo 2º, mediante expediente do presidente da comissão, dirigido à mesa, para análise e deliberação, anteriormente à aprovação do evento na reunião da comissão, informando também o quantitativo de audiências públicas externas já realizadas pela comissão. Então, para conhecimento de todos, qualquer requerimento de audiência fora da casa, então, tem que ser enviado à presidência desta comissão, que farei consulta, então, à mesa diretora da possibilidade da realização. Tem um expediente aqui que veio também do Conselho Municipal do Idoso de Palhoça, e aí eu vou pedir para os nossos assessores da comissão para que enviem uma cópia desse expediente aos gabinetes dos membros da comissão, mas vou adiantar o assunto. Centro Dia para Idosos. Cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Idosos de Palhoça, a gestão 17 e 19, na plenária realizada no dia 2 de agosto de 2017, aprovou por unanimidade a necessidade de propor aos órgãos gestores do município a implantação do equipamento público Centro Dia para Idosos. Então, para vocês terem conhecimento desse encaminhamento de Palhoça. Por último, então, tenho aqui extra pauta, né, um requerimento do deputado Dirceu Dresch, com amparo no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requer a Vossa Excelência a realização de seminário de direitos humanos a ser promovido por esta comissão com autoridades e entidades da sociedade catarinense para debatermos os direitos humanos em Santa Catarina, com temas e autoridades a serem devidamente definidas posteriormente. Para alcançar este objetivo, propomos convidar representantes de entidades e instituições ligadas aos direitos humanos. O local é aqui na casa e a data ainda a ser definida, mas submeto à discussão o requerimento. Com a palavra ao autor. Senhor presidente, nós temos recebido aí vários pedidos de entidades e órgãos que atuam nesta área de direitos humanos e esta comissão, felizmente, uma comissão que tem uma atuação importante aí, seja dos parlamentares ou seja da equipe da casa e o papel que essa casa tem em termos do respeito aos direitos humanos em Santa Catarina, que precisa ser feito, precisa ser dado, de realização deste evento aqui na Assembleia, então mesmo data e ainda a ser marcada e pessoas que vão ser convidadas. Então, nós queríamos aqui que esta comissão autorizasse a realização, depois nós podemos combinar com o presidente e com a equipe aí a data e os convidados. Sobre este tema que a gente gostaria de tratar, mais uma vez, além da audiência pública que já foi realizada, tratou do tema do direito e da questão da lei da Maria da Penha, mas tem outros tantos temas que nós precisamos tratar nesta área de direitos humanos que esta comissão tem atuado nesses últimos anos. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir sobre o requerimento, deputado Dirceu Dresch, submeto à votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Desta presidência, seria esta a pauta. Consulto os deputados se temos mais algum assunto para deliberarmos na sessão de hoje. Não havendo assuntos para deliberarmos, esta presidência agradece a presença de todos. Convoca nova reunião em data e horário a ser definido. Está encerrada a presente sessão.